ideias, trabalhos, projetos específicos. Eu gostaria que você dissesse qual a mensagem que o SBT traz para esse público especial. Assim, uma coisa que a gente quer, acho que a curto prazo, é voltar à vice-liderança. Porque a gente ainda, até agora, a gente não engoliu não estar no nosso segundo lugar. Como é que era o Silvio em casa com vocês? Ele cobrava, por exemplo, escolaridade? Como é que é o Silvio pai? Ele a minha irmã falou uma coisa que eu acredito ser verdade. Ele é melhor pai do que apresentador. Então, para vocês terem a dimensão de como ele é como pai, porque ele é muito simples. Ele sempre deixou a gente escolher o nosso próprio caminho, até pela história de vida dele. Eu acho que ele deixa com que a vida leve mesmo cada uma de nós. Ele sempre proporcionou momentos família, que eu acho que isso é incrível. Hoje eu vejo isso como raridade. 7 horas da noite tinha que estar todo mundo sentado para jantar, sem televisão. Porque hoje em dia tem televisão. Você vai contar isso e vai virar manchete. Se você não assiste televisão em casa, Não, mas a nossa famosa mesa do jantar, e ele ficava bravo se a gente ia atrasar 5 minutos. Porque 7 horas é o horário de todo mundo estar na mesa, e ali a gente tinha um momento de família e era muito construtivo. Então, eu acho que ali a gente aprendeu a conviver como família mesmo, ele como pai, a minha mãe como mãe, ensinando, perguntando como é que a gente tinha ido na escola, os relacionamentos que a gente estava tendo. Acho que a conversa mais engraçada que teve nessa mesa foi quando o meu pai, imagina, 4 filhas, né? E daí, quando eu e a Patrícia começamos a falar de ficar. Daí ele olhou e ficar, não entendia nada do que era ficar. Daí ele chegou e falou assim, tá bom, o que é ficar? É um beijo sem compromisso, pronto. Daí que bananou mais ainda, porque não tinha isso. Acho que na época dele não tinha. Qual foi a reação? Ele ficou meio assim, tipo, puxa vida, né? Por que eu não tive homem, eu acho? Ia ser mais fácil essa conversa numa mesa de homens, assim. Como você acha que daqui a 30 anos o SBT vai poder comemorar o futuro? Eu espero que, isso daí é um sonho meu. Eu espero que daqui a 30 anos a gente seja um grupo de comunicação, onde a gente esteja não só nas novas mídias, mas em todas as mídias. Tá preparada? Bate-bola, jogo rápido? Família. Amor. Diversão. Televisão. Um sonho. Uma família. Um medo. Todos. Como todos? Eu sou super medrosa. Um ídolo. Meu pai. Religião. Cristã. Casamento. 9 anos. Essa foi em sua homenagem, Marcelo. Filhos, quantos? 3. 3? Quem falou 3? Meu pai, mas... O pai que manda aqui também? SBT. Uma história, um sonho. Acho a coisa mais linda. Futuro. Promissor. Daniela Berutti por Daniela Berutti. É um pouco ansiosa, é um pouco perfeccionista, não sei. Ótimo. Daniela Berutti, é uma delícia. Muitíssimo obrigada pela entrevista. Uma entrevista para uma plateia de estrelas que aplaudiu uma outra, tão brilhante que foi rodeada por uma constelação. E assim mesmo, descontraído, Silvio Santos falou para quem estava ali. Nós de televisão estamos vendo que por mais que a Record queira se aproximar da Globo, em todos esses anos ela não passou de 11 pontos e ultimamente ela tem caído para 10, para 9, para 8 pontos, o que significa que o público dificilmente vai deixar a Globo. A Globo é um muro e ultrapassar este muro
a gente só consegue de vez em quando. É claro que se você tem um jogo de futebol entre o Corinthians e o São Paulo na Bandeirantes, pode dar 30, 40 pontos, mas no dia seguinte as pessoas voltam para a Globo. Enfim, a gente já sabe que lutar contra a Globo, na minha opinião, é impossível. É impossível. Alguns segredos do Silvio Santos, empresário, para nós, para mim, Gerson. Uma das coisas que não deve preocupar quem quer se meter em qualquer tipo de negócio é não se preocupar com os elogios ou com as críticas. Se você vai entrar em qualquer mercado, não importa que esse mercado tenha um líder e que você nunca possa se aproximar do líder, se você não sonhar alto, se você administrar bem a sua empresa com os pés no chão, não se preocupando nem com o primeiro colocado, nem com o segundo, nem com o último colocado, se você fizer aquilo que a sua intuição manda e usar bom senso, deixando de lado a vaidade, você tem todas as possibilidades de conseguir o seu objetivo. Não tenha dúvida. Só não consegue o objetivo quem sonha demasiado. Só não consegue o objetivo quem pretende dar o passo maior do que a perna. Só não consegue o objetivo quem acredita que as coisas são fáceis. Todas as coisas são difíceis. Todas as coisas têm que ser lutadas. E quando você consegue uma coisa fácil, desconfie, porque ela não é tão fácil quanto parece. Continue trabalhando, continue apostando na sua intuição, continue com os pés no chão e não se importe com o que a sua esposa fala, com o que os seus filhos falam, com o que os seus amigos falam. Se importe com aquilo que você vive o seu dia a dia. Pelo menos foi assim que eu consegui, de camelô a ser banqueiro. A maior audiência histórica do SBT, se não me engano, foi na transmissão de um jogo de futebol em 1995, final da Copa do Brasil, Corinthians e Grêmio. E depois disso, o SBT nunca mais voltou a investir na transmissão esportiva. Por quê? Eu me lembro de um ano que eu tentei competir com a Globo e que a minha proposta tinha sido até um pouco melhor do que a da Globo. Mas aí me responderam de que a Globo tinha uma cláusula preferencial e que se ela cobrisse a minha proposta, ela ficaria com os direitos. E depois dessa data eu vi que qualquer tentativa de se trazer o futebol para outra emissora que não fosse da Globo seria uma tentativa que não daria resultado. Eu criei as minhas filhas porque eu sempre sonhei em ter no Brasil uma vida como os americanos têm nos Estados Unidos. Eu sempre achei que a melhor maneira de se viver é se viver como um cidadão de classe média. Tudo aquilo que passa de alguém que possa ter o suficiente para viver como um cidadão de classe média, na minha opinião, a malucada, como eu já disse a vocês, é troféu. O dinheiro para mim representa apenas troféus de sucesso, troféus de vitória. Durante as comemorações dos 30 anos do SBT, ao vê-lo falar, eu vi não um grupo de funcionários aplaudirem o patrão, um empresário. A sensação que eu tive foi um grupo de fãs aplaudindo e ouvindo um ídolo. Você, Silvio Santos, se enxerga assim? As pessoas trabalham para você e te adoram. Não, eu nunca me preocupei com isso e eu até me surpreendo com a minha popularidade. Não, verdade, eu me surpreendo porque nunca foi objetivo meu e as pessoas de imprensa sabem disso. Eu não dou entrevista para os meus colegas, eu não vou a programas dos meus colegas porque eu acho que eu exerço a minha profissão. Eu faço aquilo que eu tenho que fazer como profissional. Se o SBT, se eu fosse funcionário do SBT, assim como eu nunca fui funcionário, porque quando eu comecei na televisão eu já alugava os meus horários, mas eu fui funcionário só da Rádio Nacional, mas eu sempre fiz aquilo
que me mandaram fazer. Então hoje no SBT eu faço o meu programa e posso garantir a vocês, embora vocês vão dar risada, eu sou voluntário. Eu não ganho absolutamente nada, verdade? Os dirigentes do SBT estão aí para que não me deixem mentir. O SBT não me paga absolutamente nada, nada. Eu ganhava 300 mil reais do Baú da Felicidade para fazer o programa do Baú. O Baú fechou, não me pagaram mais nada. Eu quero agradecer a vocês terem vindo e terem escutado toda essa minha história, porque o livro que o Arlindo fez, um grande amigo meu, ele fez por conta própria e eu fiquei muito contente porque o livro que ele fez de mim fez com que ele tivesse uma velhice um pouco mais confortável. Venderam muitos livros, mas se tivesse que contar a minha história desde os 14 anos, quando eu comecei a minha vida de camelô, ou desde a escola pública, quando eu comecei a vender doces no recreio para ganhar doce, eu acho que dariam 3 ou 4 volumes. Então, vocês que vieram nesses 30 anos, eu só espero, dizendo com toda sinceridade, olhando para a minha vida, a sorte que eu tive, a saúde que eu tenho, a família que eu tenho, se vocês tiverem, e eu faço votos que tenham, vocês serão tão felizes quanto eu sou. Era a entrevista que eu queria ter. Lição que todos por aqui levam a sério: sorrir, cantar, celebrar. Nós do RPM, como todo brasileiro, crescemos ouvindo o Homem Sorriso, Silvio Santos, todos os domingos, e isso faz parte da nossa vida, da nossa infância, daquelas memórias, daquela tarde com seus avós ou com seus primos, ou naquele momento em que, onde você estivesse no Brasil, ali daquele televisor preto e branco, vinha aquela voz, vinha aquele sorriso, aquele carisma e aquela canção que, obviamente, nenhum de nós jamais vai esquecer. Agora é hora de alegria. Vamos sorrir e cantar, do mundo não se leva nada. Vamos sorrir e cantar. La 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 la, la 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 la, la 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 la.